Vamos para o nosso estudo que estamos fazendo na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Vamos para as últimas palavras de Pedro aqui na sua primeira carta. A partir do versículo 10, Pedro termina as suas exortações dirigindo-se aos cristãos perseguidos da dispersão que estão sob o cuidado de Deus. E a gente destaca aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Interessante observar que, em primeiro lugar, Pedro mostra quem é Deus, né? Verso 10 diz: ora, o Deus de toda a graça. Para a igreja que estava sendo atacada de todas as formas, né? Por forças humanas, por forças espirituais, ou seja, sendo perseguida pelos homens, também pelo diabo, Pedro diz que sua vida está nas mãos de Deus, o Deus de toda a graça. Quem diz isso? O próprio Pedro, né? Pedro que caiu em determinado momento num terrível pecado. É interessante pensar que naquela ocasião, Pedro negando o Senhor, ele sabia quão gracioso é Deus, a ponto de colocá-lo novamente de pé, aquele que um dia estava prostrado no pó. Nós precisamos sempre trazer à nossa memória o fato de que Deus não lida conosco em virtude do nosso merecimento. Mas a forma do relacionamento nosso com Deus é de acordo com o seu amor incondicional. Então, nada que nós façamos ou deixamos de fazer vai atrair o merecimento ou não de Deus, mas pelo seu amor, um amor incondicional. Mesmo quando falhamos, Deus nos perdoa. Mesmo quando tropeçamos, Deus nos levanta. Mesmo quando passamos pela fornalha do sofrimento, Deus nos fortalece. A parte B do versículo 10, Pedro lembra o que Deus fez, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Deus nos chamou, nos escolheu. Deus dá graça e glória. Salmo 84:11 lembra isso. A graça é a causa e a glória é o resultado. A gente podia dizer que a graça é a raiz e a glória é o futuro. A graça é a origem, a glória é o fim. Tudo que começa com graça termina ou desemboca em glória. Parte C do versículo 10, Pedro fala assim, o que Deus permite, né? Depois de ter sofrido por um pouco. Isso aqui é importante lembrar, não é? Já falamos um pouco sobre isso, mas o sofrimento humano, por mais agudo e prolongado, quando colocado sob uma perspectiva da eternidade, é pequeno, é leve, é momentâneo. O apóstolo Paulo expressa essa ideia muito clara quando ele declara em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus permite o sofrimento, não por longo tempo, mas por breve tempo. Não para destruir, mas para nos fortalecer. Não para sonegar-nos a glória, mas para realçar, né, a glória. Ainda na parte D do versículo 10, a parte final do capítulo 5, Pedro fala o que Deus faz, né? Ele mesmo vos dará, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. As provações, elas constroem o caráter cristão. A gente podia dizer que as provações, elas fortalecem os músculos da alma. Os cristãos da dispersão, aqueles aos quais Pedro originalmente escrevia, eles estavam perdendo tudo, perdendo bens, casas, terras, né, liberdade. Mesmo sendo muitas vezes mortos, não seriam vencidos pelo inimigo. Que coisa preciosa saber disso, né? Essa fornalha da aflição
não tinha o propósito de destruí-los, mas de aperfeiçoá-los. O propósito era firmá-los, fortificá-los, fundamentá-los. A palavra grega usada por Pedro, a palavra kartarizen, que significa aperfeiçoar, é a mesma usada lá em Mateus 4:21, quando faz a expressão de consertar as redes. Então, entenda, pelas provações, Deus repara as nossas brechas. Essa palavra também significa prover aquilo que falta, remendar o que está roto, repor com uma parte que está faltando. Então, o sofrimento, quando o sofrimento é aceito com humildade, pode prover aquilo que está faltando no nosso caráter. Pedro ainda usa uma palavra grega que traduzido por firmar aqui, que significa fixar com firmeza, prender firmemente, tornar tão firme como um granito. Essa é a palavra que Pedro usa, a palavra sterixen. Sabe, tornar tão forte como um granito. Deus permite, meus irmãos, as provas para que os cristãos tenham uma consciência, eu vou usar a palavra granítica, né? Sendo um granito e não uma consistência gelatinosa. O sofrimento, quando ele é acolhido com discernimento, é como um exercício para o corpo de um atleta. Vai fazendo com que os músculos fiquem mais fortes, aumenta o vigor. E aí tem a palavra fortificar. Significa encher de força, né? Deus nos dá força para lidar com aquilo que a vida exige de nós. Uma vida sem esforço, sem disciplina, ela vai se tornar flácida moralmente, né? E frívola espiritualmente. Pedro ainda tem a expressão fortificar. Fortificar, se encher de força. Depois vem fundamentar, que vem depois do fortificar, né? O fundamentar nos fala de colocar os fundamentos, lançar um alicerce sólido, construir sobre uma rocha firme. Quando enfrentamos sofrimentos, nós somos cimentados no alicerce da fé. Satanás, você lembra a história? Satanás, ele intentou contra a vida do patriarca Jó, atacou seus bens, filhos, sua saúde, mas em vez de afastar Jó de Deus, o sofrimento colocou aos pés de Deus. Antes do sofrimento, Jó faz aquela frase tão bonita, né? Que só conhecia Deus de ouvir falar. Agora ele vê Deus prostrado. Agora Jó vê Deus, né? Se prostrando aos pés do Senhor. E já para terminar, caminhando aqui o versículo 11, Pedro destaca o que Deus merece. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, mesmo quando a igreja é perseguida, mesmo quando o inimigo parece que está no controle, Deus está no trono, governando sobre todos. Verso 12 diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, eu vos escrevo, resumidamente. Pedro informa aos cristãos que estão na dispersão que Silvano, mesmo Silas, né, profeta da igreja de Jerusalém, companheiro de Paulo na viagem missionária, foi o secretário que escreveu essa carta junto com Pedro. Silas não era apenas um líder da igreja em Jerusalém, como diz lá em Atos 15, verso 22, mas ele também era um profeta, era um cidadão romano. E aí diz o verso 12 ainda, exortando e testificando de novo que esta é a graça de Deus, e nela estáis firmes. Pedro relembra à igreja o conteúdo da carta, né? A graça de Deus, e exorta a ficar firme nela. Verso 13, saudações, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro envia a saudação, né, da igreja, né, de Marcos, seu filho na fé. Eu acho interessante a forma que Pedro vai terminando a carta. Depois tem a recomendação final no verso 14: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Pedro orienta os cristãos a saudarem uns aos outros, né, com aquele beijo fraternal, o ósculo do amor.
ósculo santo, né, que é mencionado nas cartas paulinas. Mas aqui Pedro fala de um ósculo de amor. Uma igreja perseguida, ela precisa exercer o amor e experimentar a paz.